Nem todo europeu chegou ao Brasil como conquistador. Alguns chegaram como destroços, antes que a colonização se tornasse um sistema organizado, antes que o território fosse dividido, administrado e explorado com método, o Atlântico já cobrava seu preço. As rotas marítimas eram perigosas, as embarcações frágeis, tempestades surgiam sem aviso, correntes desviavam navios, erros de cálculo custavam vidas. E muitas vezes o mar devolvia sobreviventes à costa brasileira. Homens feridos, famintos, desorientados, sem ordens, sem bandeira, sem proteção. Náufragos que, ao pisar na terra, não representavam poder algum. Representavam apenas fragilidade. Esses homens não chegaram impondo regras, chegaram implorando por sobrevivência. Para os povos indígenas, aquele encontro era diferente de tudo o que haviam experimentado até então. Não se tratava de comerciantes exigentes, nem de exploradores armados, nem de missionários determinados. Eram indivíduos isolados, quebrados pelo mar, dependentes de ajuda imediata. E foi nesse desequilíbrio inesperado que surgiram algumas das histórias mais esquecidas e mais reveladoras da formação do Brasil. Os indígenas conheciam o território, sabiam identificar sinais de perigo, encontrar alimento, construir abrigo, curar ferimentos. Para eles, sobreviver naquele ambiente era conhecimento ancestral. Para os náufragos, era impossível sem ajuda. Muitos desses homens foram mortos ao chegar. Outros foram ignorados, mas alguns foram acolhidos. A acolhida não significava submissão, significava incorporação. O náufrago que permanecia vivo precisava aprender rápido, aprender a língua, os gestos, os costumes. Precisava abandonar hábitos europeus que não faziam sentido naquele mundo. Precisava aceitar novas regras e, sobretudo, precisava aceitar que não estava no comando. Com o tempo, alguns desses europeus deixaram de ser vistos como estrangeiros. Passaram a fazer parte da comunidade. Caçavam junto, pescavam junto, participavam de rituais, casavam-se com mulheres indígenas, tinham filhos, construíam uma vida que não se encaixava em nenhuma categoria colonial. Eles não eram mais totalmente europeus, mas também não eram indígenas de origem. Viviam entre mundos. Esses homens aprendiam a enxergar a terra de outra forma. Aprendiam que a floresta não era um obstáculo a ser vencido, mas um sistema vivo, que o tempo não precisava ser apressado. Que a sobrevivência dependia mais de equilíbrio do que de dominação. Para muitos, essa transformação era profunda e irreversível. Quando, anos depois, alguns desses náufragos entravam novamente em contato com europeus organizados, eram vistos com estranhamento. Falavam outras línguas, usavam outros hábitos, pensavam de forma diferente. Alguns já não desejavam retornar à sociedade colonial. Esses homens se tornavam figuras incômodas. Para os colonos, eles representavam um risco. Conheciam profundamente os povos indígenas, sabiam como funcionavam suas alianças, seus medos, suas estratégias. Podiam servir como intérpretes, mediadores ou como obstáculos. Alguns foram utilizados como intermediários entre indígenas e europeus. Outros foram acusados de traição. Houve casos de homens forçados a escolher entre duas identidades que já não se encaixavam mais. Mas antes que isso acontecesse, houve um período raro e frágil. Um período em que a convivência existiu sem imposição direta, sem catequese obrigatória, sem trabalho forçado organizado, sem violência institucionalizada constante. Esse período não foi idílico. Houve conflitos, tensões, incompreensões. Mas ele provava algo fundamental. A colonização violenta não era o único caminho possível. Havia outras formas de contato, outras possibilidades de convivência. Justamente por isso, esse período precisou acabar. À medida que a colonização avançava, a presença de europeus indianizados passou a ser vista como ameaça à ordem. Eles escapavam ao controle da coroa,
não seguiam a hierarquia, não obedeciam à lógica cristã de conversão forçada. Para o projeto colonial, isso era intolerável. A resposta veio na forma de organização religiosa mais rígida. Missionários passaram a ocupar espaço central. A convivência espontânea foi substituída pela doutrinação sistemática. O objetivo deixou de ser apenas sobreviver ou explorar. Passou a ser transformar corpos, transformar crenças, transformar identidades. Os náufragos que haviam vivido entre indígenas tornaram-se testemunhas silenciosas de uma mudança profunda. Muitos assistiram ao fim daquele breve intervalo de convivência. Outros foram arrastados para dentro do novo sistema, servindo agora a uma lógica que já conheciam, mas não reconheciam mais. O Brasil entrava em uma nova fase. A fase em que a fé seria usada como ferramenta de controle. A fase em que a conversão deixaria de ser escolha. A fase em que a espiritualidade indígena seria tratada como erro a ser corrigido. Com o passar dos anos, aquelas histórias silenciosas começaram a incomodar. Os náufragos que haviam aprendido a viver entre os indígenas deixaram de ser exceções curiosas e passaram a ser vistos como um problema político e moral. Eles conheciam demais, sabiam demais. E pior ainda, mostravam que era possível viver fora da lógica colonial. Para a coroa portuguesa, isso era perigoso. Esses homens transitavam entre mundos, falavam línguas indígenas com fluência, conheciam trilhas, rios, alianças, rivalidades, sabiam negociar, persuadir, alertar. Em muitos casos, tornaram-se figuras centrais dentro das comunidades que os acolheram. Não como líderes impostos, mas como membros integrados. E isso quebrava a hierarquia colonial. Na lógica europeia, o branco deveria mandar, o indígena deveria obedecer. O náufrago, ao aceitar viver como indígena, invertia essa ordem simbólica. Ele recusava, ainda que sem declarar, a superioridade europeia. E isso não podia ser tolerado. À medida que a colonização se tornava mais organizada, esses homens passaram a ser vigiados. Quando encontrados por expedições portuguesas, eram interrogados, pressionados a retornar, obrigados a servir como intérpretes. Alguns foram punidos por abandonar a fé. Outros foram acusados de incentivar a resistência indígena. A convivência espontânea começava a ser desmontada. Ao mesmo tempo, a presença constante de europeus vivendo entre indígenas expunha algo ainda mais grave para o projeto colonial. A espiritualidade indígena não era frágil, não desaparecia facilmente, não se dissolvia no simples contato com o cristianismo. Pelo contrário, ela permanecia viva, estruturada, coerente. Os rituais continuavam. As cosmologias seguiam sendo transmitidas. A relação com a terra, com os espíritos, com os ancestrais, seguia intacta. Para os missionários, isso representava um fracasso. Para a coroa, um atraso. Para o sistema colonial, uma ameaça direta. Foi nesse contexto que a estratégia mudou. A conversão deixou de ser tentativa e passou a ser objetivo central. Já não bastava explorar corpos. Era preciso controlar mentes. Era preciso romper os vínculos espirituais que sustentavam a resistência indígena. Os missionários passaram a ocupar um papel central na colonização. Não apenas como religiosos, mas como agentes políticos. Eles chegavam com a missão clara de reorganizar a vida indígena, de redefinir valores, de substituir cosmologias inteiras por uma única narrativa aceitável. A convivência livre, como a vivida pelos náufragos, tornou-se impossível. Os aldeamentos começaram a surgir como um instrumento de controle. Indígenas eram reunidos em espaços supervisionados, longe de suas terras tradicionais, longe de seus rituais, longe de seus líderes espirituais.
A catequese era diária. O trabalho era imposto. A vigilância era constante. Nesse novo cenário, os náufragos que haviam vivido entre indígenas ocupavam uma posição desconfortável. Alguns foram usados como exemplos do que não deveria ser. Outros foram forçados a colaborar com o processo de conversão, traduzindo sermões, explicando costumes, facilitando o controle. Houve também aqueles que desapareceram da história, absorvidos definitivamente pelas comunidades indígenas, afastados do litoral, longe dos registros escritos. Suas histórias sobreviveram apenas na memória oral, fragmentadas, quase apagadas. Mas o impacto deles foi real. Eles provaram, ainda que por um breve intervalo, que o encontro entre europeus e indígenas não precisava ser imediatamente violento. Provaram que a cultura indígena era suficientemente forte para transformar quem chegava. Provaram que o domínio europeu não era natural nem inevitável. Justamente por isso, precisaram ser silenciados. A colonização brasileira avançava para uma nova etapa. Uma etapa mais organizada, mais rígida, mais sistemática. A violência deixava de ser improvisada e passava a ser administrada. A fé deixava de ser discurso e passava a ser instrumento. A conversão forçada não surgiria do nada. Ela nasceria desse medo profundo de perder o controle. Medo de que os indígenas continuassem sendo quem eram. Medo de que europeus se tornassem algo diferente do que a coroa desejava. O Brasil entrava, assim, em uma fase em que a espiritualidade seria campo de batalha, onde crenças seriam atacadas como inimigas, onde rezar errado poderia significar punição. Os náufragos que haviam vivido entre indígenas assistiram, de perto ou à distância, ao fechamento desse ciclo. O ciclo da convivência possível. O ciclo da troca sem dominação absoluta. O que vinha a seguir seria diferente, mais duro, mais profundo, mais destrutivo. No próximo episódio, veremos como a fé foi transformada em arma, como a catequese deixou de ser convite e passou a ser imposição. Como aldeias inteiras foram reorganizadas para servir a um único propósito: apagar crenças ancestrais e moldar novas identidades. No próximo episódio, teremos o começo da conversão forçada. Entramos no momento em que o Brasil passa a ser colonizado não apenas pela força, mas pela tentativa de controlar o espírito. E entenderemos por que essa violência invisível deixou marcas tão profundas quanto qualquer corrente ou chicote.